Bom dia! Hoje iremos falar um pouco sobre os poríferos. Tá, mas o que são os poríferos? Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são animais invertebrados aquáticos e fixos a um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo. Os poríferos pertencem ao filo Porifera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Apresentam um padrão corporal básico em formato de vaso, tubo ou até barril. Falando de algumas características dos poríferos, em primeiro lugar temos o seu habitat. O habitat da maioria das espécies é um ambiente marinho. Poucas vivem em água doce. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areia. Podem viver de forma solitária ou em colônias. Uma segunda característica é a sua estrutura corporal. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio ou espongiocele. Na extremidade oposta à base do seu corpo, há uma abertura chamada ósculo. Sua cavidade interna é revestida pelos coanócitos, que são células ovoides e com flagelos. O movimento dos flagelos permite a circulação e representa o sistema circulatório das esponjas. O esqueleto das esponjas é interno e composto por espículas calcárias ou silicosas. Pode ainda ser orgânico, formado por fibras de colágenos, denominadas de esponginas. Uma terceira característica seria a sua respiração. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e, ao sair, carrega dióxido de carbono e resíduos. Assim ocorre a respiração, através das trocas gasosas por difusão. Outra característica importante dos poríferos é a alimentação, que se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos coanócitos, que digerem parte das substâncias. A outra parte é digerida pelos amebócitos, sendo posteriormente distribuída a todas as células. A reprodução dessas esponjas pode ocorrer da forma assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada é dividida em três tipos: o brotamento, que ocorre em algumas esponjas que, ocupando um ambiente adequado em termos de temperatura, de oferta de oxigênio e de alimento, crescem bastante e podem desenvolver brotos laterais. A gemulação, que ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à escassez de água. Nessa condição, elas geram pequenas bolsas com célula em atividade metabólica quase nula e protegidas por um revestimento resistente. Assim, as condições voltam a ser favoráveis, forma-se uma nova esponja. E também a regeneração. As esponjas possuem uma enorme capacidade de regeneração quando cortadas em vários fragmentos e colocadas em condições favoráveis. Cada fragmento pode originar um novo indivíduo. E a reprodução sexuada ocorre quando na mesêquima as esponjas podem formar células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e capturados pelos coanócitos que auxiliam a fecundação do óvulo. Forma-se então um zigoto que forma uma larva móvel que nada até se fixar em um substrato, dando origem à nova esponja. As esponjas têm três classificações diferentes. Essas classes são definidas conforme a característica das espículas. Espículas é basicamente as responsáveis pela sustentação do corpo das esponjas. Então, essas estruturas elas variam de formas e o tamanho delas. E também a organização celular vai interferir nessa classificação. Uma das classes que existe é a classe calcária. Ela agrupa as esponjas com espículas calcárias e podem ser dos tipos ascon, sicon ou leucon. Também existe a classe hexactinellida, que é o grupo das esponjas com espículas dicílicas. Elas podem ser do tipo sicon ou leucon. Essa diferenciação que existe em espículas cílicas ou espículas calcárias é referente ao material que as espículas são constituídas. Então, pode ser de carbonato de cálcio, sílica ou de outras fibras de alguma proteína, chamada espongina. Temos também a classe Demospongiaceae. É uma classe de esponjas com esqueleto de espongina, silencioso ou misto. E elas são apresentadas apenas no tipo leucon. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre algumas curiosidades sobre as esponjas.
Bom, acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponja em todo o mundo, atualmente. Antes de criarem as esponjas sintéticas, que a gente usa para lavar louça, para tomar banho, as esponjas naturais eram usadas para fazer esse tipo de coisa, para tomar banho, para lavar as coisas. E na área da saúde, elas também ajudam, sendo que alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usadas na fabricação de antibióticos. Outra curiosidade é que a sobrevivência das esponjas depende do movimento da água no seu interior, que é esse movimento da água entrar e sair pelos buraquinhos da esponja. Sendo que uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Agora falando especificamente sobre algumas espécies de esponjas que existem. Bom, a Araucária, elas são esponjas que possuem esqueletos mineral formado totalmente por espículas alcárias. O corpo em média mede uns 15 centímetros de comprimento e ele apresenta a maior diversidade de planos de organização básica do sistema equífero e suas espécies são exclusivamente marinhas. E elas são encontradas em diversas partes do mundo. Elas são esponjas calcárias, ou seja, elas estão em um grupo de esponjas que possuem esqueleto de carbono de cálcio. E elas também são consideradas esponjas de corais. Elas são esponjas que frequentemente são encontradas em águas mais rasas. Agora, falando sobre a Demospongiae, ela é uma esponja com esqueleto formado por partículas silenciosas, fibras de espongina ou são formadas pelas duas. Ocasionalmente, ela é uma espécie que não tem esqueleto e ela vive em água doce. Ela agrupa cerca de 85% de toda a riqueza de todas as esponjas que existem, sendo uma esponja que dá para se encontrar mais vezes, mais frequentemente. Ela também é usada no cultivo para esponjas de higiene. A Hexachetinellida é um tipo de esponja de vidro que tem o seu esqueleto formado por partículas silenciosas singulares chamadas hexactinas. O corpo delas geralmente possui formas cilíndricas ou de funil, com um comprimento de até 1 metro. Elas vivem apenas no mar e elas são espécies que são encontradas apenas a 5.000 metros de profundidade. Agora a gente vai indicar um desenho que está muito relacionado a esse tema. Acho que todo mundo aqui já assistiu Bob Esponja. E não, Bob Esponja não é uma esponja de lavar louça. Ele é uma esponja marinha. E ela faz referência a todas essas esponjas marinhas que estão distribuídas no oceano. E o Bob Esponja, ele é do gênero Ertigia. É uma esponja que fica lá no fundo do mar. Por fim, essas são as referências que a gente usou para toda essa pesquisa. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.